Aê! Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite todo mundo. Pessoal, como sempre, a gente vai começar a nossa live, de fato, a nossa aula, às 21h07. Vamos dar uns 5, 7 minutinhos para o pessoal chegar. Sempre tem pessoal atrasado, sempre tem pessoal vindo de Instagram. Vamos dar a chance para eles de chegarem no início da aula para não perder parte nenhuma de conteúdo, porque hoje o tema é muito legal, bem interessante. Eu considero esse tema de hoje tipo de magia negra. Literalmente é uma magia negra, algo que faz muita diferença, mas quando a pessoa que desconhece esse tema olha, ela fala: "Ah, não, isso não tem valor nenhum". Mas eu vou explicar por quê, tá bom, pessoal? Oba! Já chegou? Legal. Como é que tá som? Como é que tá vídeo? Tá transmitindo bem? Não tá travando? Dá um feedback para mim, por favor. Boa noite! Pessoal, se o negócio for travar ou ficar devagar o vídeo, eu peço já desculpas porque eu não sei o que está acontecendo com minha internet hoje. Justo na hora de live a internet começa a dançar para lá para cá. Eu tenho internet bem rápida, mas nunca se sabe, né? Como esses ventos ultimamente. E também vocês podem perceber que eu tô meio roxo. Eu não sei como é que está na cidade de vocês, de onde vocês estão, pessoal. Escrevem para mim, por favor, de que cidade vocês estão. Aqui em Curitiba, onde a gente fica, é um frio desgraçado, já faz segundo dia. Tô literalmente congelado, parece que tô no Alasca, de casaco em casa. Estão ótimos som e vídeo, ótimo. Beleza, ótima notícia, nossa. Detesto esses problemas na hora de live. Eu acho que todo mundo tem medo disso. De São Paulo. Legal. Deve estar friozinho também. Nem tanto. Se for capital, faz eu acho que uns 3, 4 graus a mais de temperatura. Mas o São Paulo acaba acompanhando o Curitiba de clima. Com uma pequena diferença, né? Pessoal, antes de começar a própria aula, queria falar um pouquinho sobre a enquete que eu fiz hoje no meu perfil no Instagram, perguntando às pessoas que me seguem, que a maioria são ou produtores de alguma coisa, ou revendedores, ou lojistas de algum tipo, enfim, pessoal que vende online, produz e vende ou só revende. E eu estava curioso para saber se alguém de fato tem um padrão definido de fotos. E aí tinha 3 respostas. Não sei se vocês viram. É Curitiba. Eu conheço essa cidade. Então, tinha 3 respostas, 3 variações lá na enquete. Primeiro, tenho sim, tenho um padrão de fotos. Segunda era mais ou menos. E a terceira opção era nem sei do que se trata, nem sei o que é isso. Então, respondem agora para mim já se é a primeira opção de tenho um padrão de foto, sim, coloca 1 para mim, por favor. Se for mais ou menos, coloca 2, e se for nem sei do que se trata, coloca 3 para mim, por favor, para eu saber do que se trata tudo isso. E também, acho que tendo esses dados, já vou conseguir explicar melhor para vocês o tema. Ótimo. Alessandro, realmente não sabe do que se trata. Perfeito.
porque essa aula, eu não sei, Alessandro, se é a primeira vez que você está me acompanhando ou já tem acompanhado outras lives minhas, mas eu tenho esse pecado, eu costumo mastigar demais a informação, explicar como se fosse para criança de 5, 6 anos de idade. É o meu jeito de explicar, assim que eu gosto de explicar e pelo que eu entendi está funcionando para o pessoal, então eu continuo assim. Então eu vou explicar muito detalhadamente esse conceito e o objetivo dessa live não é só entender como funciona e por que isso funciona, mas também eu vou dar uns exemplos práticos para vocês poderem já logo aplicar na prática isso. Criar um conceito, não vou correr para frente para explicar, mas tipo, colocar esse conhecimento na prática e já ter resultados bem melhores do que antes. E como eu falei, esse negócio todo que eu vou explicar hoje é literalmente uma bruxaria. É tipo pulo de gato. É um negócio que faz toda a diferença. E de fato não vai custar muito dinheiro ou até dinheiro nenhum para vocês criando seus conteúdos e suas fotos de produtos, mas vai fazer muita diferença em vários aspectos que eu vou mencionar nessa live, tá, pessoal? Bom, a gente está chegando, só falta alguns segundinhos, 21h06. E eu acho que a gente pode oficialmente abrir a nossa live, iniciar o nosso processo. Opa, obrigado. Estou fazendo o meu melhor. Se tiver alguma sugestão, inclusive agradeço se você deixar algum comentário, alguma sugestão. Isso ajuda pra caramba. Porque, de fato, o objetivo não é fazer do jeito que eu gosto. É, de fato, fazer algo que faz sentido para vocês e ajuda vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. O tema de hoje é a padronização das fotos. É necessária? Na verdade, é a pergunta, não é o tema. É necessário fazer uma padronização de fotos de vocês? Então vamos lá. Antes de qualquer outra coisa, eu acho que vale a pena definir o que é padronização, né? Porque o caso do Alessandro, ele não sabe nem do que se trata. Então eu acredito que é bem valioso explicar de fato o que é a padronização, né? Então vamos lá. Essa palavra tão bonita, padronização. Espero que eu escrevi correto aqui. Pessoal, não são minhas palavras, tá? É querida Wikipedia que deu essa. Eu vou até colocar aqui. Padronização. Cadê meu lápis? Aqui. Isso aqui, de acordo com Wikipedia, Wiki, que está falando isso aqui. Padronização é o processo de desenvolvimento e implementação de normas técnicas. Pá, cabeça explodiu, imagino. Terminologia bem complexa, tá? Mas, vai com calma que eu vou explicar o que isso significa. Vamos lá, pessoal. Desenvolvimento, essa aqui é a palavra-chave, e implementação. Essas duas palavras são muito importantes para entender o conceito de padronização, tá? Então, o que acontece é que o padrão de fotos é um conceito, algo que você imagina, que você cria e coloca na prática para criar um standard, um certo padrão, um conjunto de normas técnicas, como está escrito na definição aqui, de como você apresenta o seu produto através da foto, né? Ou vídeo, ou qualquer conteúdo que você produz, né? Então, de fato, a padronização nada mais é, vou falar coisa mais óbvia, do que um padrão de fotos que vocês produzem, um padrão de conteúdos que vocês produzem dos seus produtos, né? Coisa mais óbvia do universo, padronização padrão, tá? Mas como eu vejo que muita gente nem sabe do que se trata, é muito importante falar isso, tá? Então praticamente é isso, pessoal. A gente vai falar hoje sobre
padrão de produções fotográficas que vocês fazem, de próprias fotografias que vocês fazem dos seus produtos. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Próprio padrão. O que no universo de fotografia comercial, no universo de fotografia de e-commerce, no nosso caso aqui particular, o que inclui nesse conceito de padrão, né? Primeira coisa, são 3 coisas básicas que eu consigo destilar, colocar em palavra o que tem dentro desse padrão. Primeira coisa que a gente vai ter é o próprio conceito. Segunda coisa, a produção. E a terceira coisa, a pós-produção. Vamos colocar aqui as nossas flechinhas aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar até numeração aqui para facilitar para a gente. Pessoal, o que é conceito? Vamos parte por parte. O conceito é aquele negócio que nasceu na sua cabeça. Eu queria mostrar meu produto desse jeito. Eu acho que desse jeito que o produto vai ser valorizado, vai ser bem visto, vai encantar, vai ter chance de encantar o seu cliente de primeira vista. Assim, o cliente bate olhos, ele já, meu, que incrível, eu quero esse produto. Então, essa ideia, vou até colocar aqui. O conceito nada mais é do que a ideia que você teve. É um conjunto de coisas que você criou lá na sua cabeça e isso a gente vai chamar de conceito, tá? A próxima, eu acredito que é bem simples de entender, não tem ciência de foguetes nenhuma aqui, tá, pessoal? É bem mastigado, como eu falei. Próxima coisa que a gente tem é a produção. O que é produção? Na verdade, produção é um processo bem amplo, não é uma única coisa. Produção nada mais é, resumindo assim em uma palavra, do que a captação da própria imagem, o processo de fotografar, que envolve a construção do setup que vocês fazem lá, colocar o produto de vocês na posição certa, mirar a composição, arrumar tudo certinho, fazer a própria foto, verificar, retirar se for alguma coisa errada lá na composição. Enfim, todo esse processo chama de produção, porque você está naquela hora produzindo a imagem. Então eu coloquei aqui captação de imagem como uma referência. E essa é a nossa segunda parte, que faz o conjunto do padrão, né? E a terceira fase, tão importante quanto a própria produção, às vezes até mais importante, dependendo do tipo de fotografia que vocês fazem, do tipo de conceito que vocês têm, é a pós-produção. A pós-produção, pessoal, é a nossa edição de imagem. A pós-produção é a nossa edição de imagens. Então a gente tem conjunto desses 3 fatores aqui. O primeiro é conceito, tudo começa... Por que eu coloquei 1, 2, 3 aqui no caso? Não é por acaso. Porque essa aqui é a sequência. Essa aqui é a sequência que a gente tem. O primeiro, a gente começa com conceito. A gente cria um conceito, a gente pega nossos produtos, analisa como eles são, de que forma a gente poderia mostrar para valorizar esse produto, para mostrar ele melhor, de forma melhor para o nosso cliente. O que ele procura também, fazendo umas pesquisas, observações no negócio de e-commerce de vocês, tentando entender melhor o cliente de vocês. Muito importante. Isso tudo ajuda na criação do conceito. Quando vocês criaram esse conceito, aí a gente vai para a próxima fase. Fase 2 é a produção. A gente produz, monta o setup, produz a nossa imagem, faz a captação dessa imagem e já com essas imagens prontas na memória da sua câmera ou no seu celular, depende de que aparelho que você utiliza para fazer essa captação, a gente passa para a pós-produção. Produção e próximo passo é a nossa pós-produção. Pós-produção é a edição da imagem, preparação das suas imagens para o anúncio, para o site ou anúncio onde você for colocar, né? Para apresentar de fato já
apresentar o produto de vocês. Espero que ficou bem claro aqui. Essa fase é muito importante entender, porque isso aqui a gente está construindo a base do processo, tá? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho mais de cada parte disso aqui. Então, primeiro que a gente vai voltar agora é o nosso conceito. O conceito, como eu expliquei para vocês, é o início de tudo. É como se fosse um primeiro passo no caminho de 10 milhas. É muito importante acertar esse negócio de conceito. É no conceito que rola a grande maioria de tempo investido na pesquisa. Eu vou dar agora exemplos práticos para vocês vão enxergar isso, porque pesquisa é muito importante. Eu faço muitas pesquisas, literalmente. Cada cliente novo que eu tenho de e-commerce, de publicidade, de qualquer outra coisa, são horas e horas de pesquisa, dependendo da complexidade do próprio produto que a gente vai promover, fotografar. E, claro, isso tudo depende muito de um caso para o outro. Tem clientes e tem clientes, e tem clientes, né? São coisas totalmente diferentes às vezes. Mas o tempo que vocês investem na pesquisa, na criação de conceito, é proporcional a resultado muito, muito diferenciado na saída, no final desse negócio todo, desse processo todo de padronização, tá? Então vamos lá. O nosso conceito... A criação do conceito, na verdade, ela tem duas partes fundamentais. Primeira parte eu chamo de o que e a segunda parte eu chamo de como. Vou desenhar aqui. O que e como. E como vocês podem já adivinhar, primeiro vem o que e depois como. Eu sempre busco uma certa sequência lógica na explicação, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que? O que, pergunta muito simples, é o que a gente vai fotografar, tipo, que produto, né? A própria ideia, de fato. A própria ideia. Isso é o que. E o como é como a gente vai fotografar esse produto. Então sempre começa com a sua peça e você passa para a decisão de como você vai apresentar a sua peça, de que forma e como você vai fotografar, tá? Então, como inclui detalhes técnicos. Também, coisa muito simples, não tem nada de ciência extrema aqui, tá, pessoal? É bem, bem simples mesmo. Então, a gente está falando de criação de conceito aqui, começando com o nosso produto e passando para como a gente vai fotografar o nosso produto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui prático também para vocês entenderem do que se trata na questão de conceito mesmo. Um exemplo de fotografia conceitual de joia aqui. No caso, são anéis, tá? De acordo com o esquema que eu mostrei para vocês, eu vou colocar aqui numa pasta. Aqui, ó. De acordo com esse esquema que eu fiz para vocês, vamos lá. O que a gente fotografa aqui? A gente fotografa joia. No caso, são anéis, certo? Como a gente fotografa? A gente, nessa foto, se vocês olharem e analisarem bem essa foto, o que acontece aqui? A gente cria uma certa vibe, uma certa emoção com essa imagem. A gente imita uma luz de janela batendo aqui, ó, olhando desse lado aqui. Desse lado aqui, a gente tem a luz batendo, iluminando nossos objetos, nossos produtos, tá? Criando essas sombras aqui, que fazem parte da composição. E também vocês podem perceber que aqui, ó, aqui, tem umas áreas também com sombras. Isso imita
como se fosse uma sombra de folhas que fica uma árvore atrás da janela, por exemplo, e a luz solar ela passa pela árvore e cria aquelas sombras de folhas se mexendo. Isso, quer ou não quer, esse negócio cria uma emoção. Então, isso tudo faz parte do conceito que a pessoa cria, né? Que emoção que a gente quer transmitir? Porque a fotografia, de fato, ela não é só sobre o produto em si, mostrar o produto do jeito como ele é. Pode ser, mas não necessariamente é. Então, aqui no caso, essa fotografia, ela ainda cria uma emoção, um clima. Isso, inclusive, é uma ferramenta super poderosa, porque as pessoas se identificam muito melhor com emoções do que com produtos mortos, né? Com objetos. Principalmente quando se trata de mulheres, né? Nós homens somos mais lógicos, mais coisa, eu digo assim, pensamento seco, de raciocínio seco. E as mulheres são mais apegadas com emoções, com coisas vivas, com seres humanos, com sensações, etc. Então, como se trata de peças femininas aqui, então a criação desse conceito emocional que transmite alguma emoção é super importante. Por isso que eu falo que é magia negra, é um negócio muito delicado, só que faz muita diferença sim, de fato. E é super importante. Travou, Gabi? A internet tá que tá. Pessoal, vocês vão ter que me aguentar, porque não tem muito o que eu posso fazer com essa internet de hoje. Acho que às 9 da noite o pessoal fica entrando, todo mundo fica entrando no condomínio aqui na internet e a fibra, mesmo sendo boa, acaba caindo, né? Enfim, voltando, eu vou continuar. Se tiver qualquer pergunta, se perderam algum aspecto, alguma frase lá não foi reconhecida e foi importante para entender, por favor, já escreve nos comentários para mim, para eu repetir isso de novo. E vamos rezar que a internet dê certo, né? Então vamos lá. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Aqui o conceito foi a fotografia que cria uma certa emoção, fotografia de bijuteria, de joia, no caso, dos anéis. O próximo conceito que eu vou mostrar para vocês, ele também cria uma certa vibe, uma certa emoção, né? E claramente é foto conceitual, tem um conceito muito definido, muito claro nessa foto. Então, ó, a gente tem, além de própria bolsa, entrando em correlação com tonalidade do fundo, né? A gente vê que aqui são cores complementares, né? Cores quentes da própria bolsa, cor marrom, mais ou menos aí puxado para o marrom, terracota, e o fundo é amarelado, amarelo, mostarda, enfim. Uma cor acompanha a outra, então isso ajuda na percepção também do produto. E aqui a gente tem uma pessoa, uma mulher estilosa, claramente, porque eu estou dizendo que ela é estilosa por quê, pessoal? Porque olhem só, a gente tem manicure, a gente tem uns acessórios, a gente tem uma roupa estilosa. Você não precisa mostrar o rosto da pessoa, você apenas precisa mostrar uns detalhes que criam uma vibe global da imagem, né? Então, vocês já podem perceber que essa imagem aqui, ela também cria uma certa vibe, uma certa emoção. E no caso, você consegue se identificar com essa bolsa imaginando que é você que carrega, através de simples mão da mulher que segura, né? Então, isso aqui é ideia, isso aqui é conceito também, tá? E agora vamos lá para nosso terceiro exemplo aqui. Isso é a fotografia de e-commerce de roupa, né? Isso, inclusive, é muito comum porque o Brasil, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil produz uma porrada de roupas de toda a diversidade e sapatos também. Inclusive, essa indústria aqui no Brasil é uma das maiores que tem. Então, é um consumo constante também, porque todo mundo sempre compra uma roupinha nova, temporada nova, vem coleção nova, vai renovar as suas roupinhas lá no seu closet, enfim. Então, é uma indústria muito grande, por isso que eu mostro essa foto para vocês também, para terem uma referência prática. De novo, a gente tem claramente uma vibe nessa foto.
Claro, era muito fácil pegar manequim, fazer um conceito de manequim fantasma, invisível, e colocar essa peça no fundo branco e simplesmente iluminar de todo lado e acabou, né? Só que essa imagem, ela não daria uma emoção nenhuma, ela só ia mostrar a peça do jeito que ela é. E aqui vocês podem perceber que além de a própria iluminação sendo mais íntima, mais escura, né? Mais focada na própria peça, o fundo acompanha também a tonalidade da peça. Vocês podem perceber que aqui claramente tem uma emoção embutida nessa foto. Os braços, vocês podem perceber que tem uma curvatura aqui. Parece que essa fantasma aí que está vestindo essa roupa colocou as mãos nos bolsos, né? Isso também cria uma percepção humana da peça, né? E também esse detalhe aqui é muito legal. Vocês podem perceber também que a gola está para cima. Isso também é tipo uma personalidade. As pessoas que usam desse jeito, essa parte aqui colocam da jaqueta para cima, tem uma percepção diferenciada. Eu não sei qual é a referência de vocês, inclusive escrevem aqui para mim qual é a referência que vocês sentem na hora de ver uma peça dessa, vestido desse jeito. Para mim é um Drácula, não sei se vocês conhecem o desenho clássico, os filmes clássicos, a roupa, o coat que ele usava, aquela peça que se coloca em cima do paletó, ela tinha aquela gola bem alta e sempre levantada para cima, né? Não dobrada assim desse jeito. Então isso cria uma certa emoção também. Todos esses detalhes fazem diferença sim na percepção final dessa imagem. E voltando mais uma vez para o nosso conceito aqui, vocês entenderam do que se trata quando eu falo conceito? O que a gente fotografa e como a gente fotografa. Não significa que a gente coloca uma peça, ilumina, fundo preto, fundo branco e acabou. Não tem absolutamente pensamento extra nenhum que vai para lá. Não. Pessoal, conceito é uma ideia que a gente cria e finaliza para apresentar melhor o produto, para criar uma emoção, para criar algo que o seu concorrente não vai nem saber como criar, nem vai saber do que se trata, como a maioria não sabe o que é padronização, o que é conceito. E nisso que a gente vai ultrapassar os nossos concorrentes. Inclusive, o fato que pouca gente entende isso é uma grande, grande vantagem. Porque não preciso nem explicar, né? Ninguém entende, o negócio funciona, de fato funciona, as fotos que encantam vendem muito melhor, isso é fato. E as pessoas não sabem fazer isso porque não entendem. Quem sabe vai na frente de todo mundo. E as grandes marcas, essas fotos que eu mostrei para vocês são de grandes marcas. Essas fotos todas vendem horrores, podem ter certeza. E por que tudo isso importa, a gente vai falar daqui para frente, um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? Um pouquinho mais de paciência. Vamos lá. Cadê o nosso primeiro passo? A gente finalizou o conceito. Eu espero que vocês entenderam do que se trata. Vamos lá para o nosso segundo passo, a produção. A produção, nossa querida produção fotográfica, ou cinematográfica, depende o que vocês fazem, né? Hoje em dia, inclusive, os vídeos estão pegando muito bem no e-commerce, porque isso, de novo, cria uma emoção, por causa do movimento do modelo, movimento de câmera, enfim, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto hoje. A própria produção, ela tem também 3 partes. Não significa que só são apenas 3 partes, é minha interpretação do processo, tá, pessoal? Eu só tento explicar isso, colocar em palavras algo que é naturalmente compreensível para mim, tá? Então, as partes que eu consegui destilar para vocês de produção, de toda a produção fotográfica, é a captação da imagem, o nosso set. O set é o que? É setup, né? É como a gente monta o nosso produto.
de que jeito, como acessórios, todo esse, de que fundo, em que fundo a gente vai colocar, de que ângulo, enfim, tudo isso é o set, né? O set, como em inglês o pessoal fala, uma palavra inglesa, obviamente. E a nossa iluminação com uma parte que finaliza a nossa produção, né? Então vamos lá. Como sempre, parte por parte. A nossa captação, o que faz parte na prática, né? Parte material da nossa captação? É a nossa câmera, né? Nossa máquina fotográfica. Ou, no caso, celular, pode ser, né? Tem muita gente que começa com um celular que tem uma câmera aqui, várias câmeras atrás. Também é uma opção, sim. Não vou excluir essa opção. Então, a nossa captação de imagem é um aparelho que literalmente vai pegar aquela imagem, tá? O próximo passo nosso, o set, é o nosso produto. E não só o produto, como também... Eu vou colocar assim, ó, acessórios. Acessórios, acompanhamento... Todas as coisas, o fundo também, inclusive, o fundo. Todas essas coisas aí, junto, fazem parte do nosso set. Tá? Não literalmente dígito 7, mas o set, palavra inglesa. Tá? E a nossa iluminação nada mais é do que tochas luminárias. Se for flash, essas coisas aqui que eu tenho, a gente chama de tocha, isso aqui. Ou sol, se for o caso de luz natural. Se vocês optam por essa opção de fotografar com luz natural, inclusive é bem comum de pessoal que vende no Instagram, que não tem uma loja muito grande, o pessoal costuma usar luz natural mesmo. E funciona, não tem absolutamente nada de errado nisso. Inclusive, eu acho muito da hora para começar para entender como a luz funciona. Justamente por ter fácil acesso, primeiro, todo mundo tem mesmo sol acessível, e segundo, porque ele brilha constantemente. É luz contínua. É muito mais fácil você tentar compreender a luz quando você tem essa luz brilhando constantemente. Você pode gerar a peça, você pode ver como sombra se relaciona com o fundo, com o próprio produto, enfim, isso facilita bastante para quem não tem muita experiência ainda, tá? Mas o próximo passo, o passo lógico, sempre é luz artificial ou contínua ou flash, flash como ponto final, flash como um negócio que te entrega maior liberdade já, você consegue, você não depende mais de nada, você depende só das suas próprias produções, dos seus próprios esforços, né, e da sua criatividade na hora de criar um conceito. Então vamos lá, eu vou anotar aqui também para vocês. Tochas são luzes artificiais. E o sol nada mais é do que nossa luminária eterna, que todo mundo tem e gosta tanto. Quem é de Curitiba sabe que sol tem valor muito grande de fato. E é isso, pessoal. A produção tem esses 3 passos aqui. Mais uma vez vou aqui marcar para vocês a captação, set, iluminação. E agora a gente vai para o nosso terceiro passo, a pós-produção. A nossa querida pós-produção. E a pós-produção também tem 2 partes, 2 aspectos muito importantes que fazem a pós-produção funcionar. Primeiro a gente faz a pós-produção para fazer tratamento de imagem, que é um passo super importante. Não deve se pular esse passo nunca, praticamente. E todo iniciante, inclusive, faz esse erro, é um erro super, super comum de não fazer a pós-produção, achar que a câmera já produziu a imagem pronta e colocar desse jeito. O que vai acontecer é que um profissional que tem muita experiência, ele consegue fazer uma imagem muito boa saindo logo de câmera já. Porém, dificilmente ele vai pegar essa imagem e colocar
e entregar para o cliente ou colocar no anúncio diretamente, porque sempre rola uma finalização. E se não for o tratamento, com aspectos que eu vou mencionar aqui para vocês, vai rolar com certeza a segunda parte de nossa pós-produção, também super, super importante, é a finalização da imagem. De novo, pá, a cabeça explode. Eu sei, eu vou explicar. Aqui, ó. Nosso tratamento de imagem e a nossa finalização. Pessoal, tratamento de imagem o que a gente faz no nosso tratamento? Eu vou mencionar algumas coisas práticas que de fato acontecem na pós-produção, no tratamento, na fase de tratamento. A coisa mais básica, mais simples é limpeza. Limpeza. Limpeza do quê? Limpeza da própria imagem. Poeira, umas detalhes desnecessárias, marcas de dedos, dependendo do tipo de produto que vocês usem. Claro, ao longo da produção a gente faz o máximo possível para eliminar todas as sujeiras, todos os detalhes desnecessários, mas às vezes a foto conceitual que tem umas linhas de pesca segurando tudo suspenso, essas linhas precisam ser retiradas na pós-produção. Não tem como você fotografar e colocar como linhas. Não faz sentido. E não só linhas. No caso dos anéis que eu mostrei para vocês, eu vou voltar agora para essa imagem para mostrar também mais uma vez. Acredito que vai ajudar também na compreensão. Ó, pessoal, aqui nessa imagem, eu não sei se vocês se perguntaram, e como é que esses anéis ficam em pé? Tudo bem. Aqui ainda dá para entender como. Anel é um pouquinho achatado, ele pode ficar em pé tranquilo, né? Mas aqui como? Aqui, como fica? Como fica? Aqui também, né? A gente tem uma linha reta que ajuda a ficar em pé. Mas com peça redonda, como é que se faz? Esse tipo de foto se faz com cola quente. Não sei se vocês conhecem, tem uma pistola onde se coloca um tubinho de plástico. Ele parece um plástico, na verdade é uma espécie de silicone especial que quando você esquenta ele derrete, ele sai como cola líquida e ele congela muito rápido e fica bem grudento. Na hora de ser líquido, ele gruda muito bem e congela bem rápido. Só que também não fica que nem Super Bonder, negócio que cola e não sai nunca mais. É muito fácil você retirar. Então, o que aconteceu nessa foto foi, de fato, a pistola de cola quente. Então, se coloca um pinguinho de cola e o anel se encaixa nesse pinguinho, segura um segundinho, solta e com calma retira a mão. E pronto. Claro, tudo se faz de luva porque a peça brilhante é um saco. Vocês precisam cuidar muito de limpeza, né? Então aqui não tem como evitar esses detalhes desnecessários de cola. É isso que acontece na pós-produção. A cola vai ser retirada na pós-produção. Não tem como fazer isso logo em câmera. Porque senão o conceito não vai ter como ser finalizado. Não vai ter como ser fotografado, né? A gente precisa de umas assim, malandragens aí, uns truques especiais para fazer a foto acontecer, tá? E isso que a pós-produção faz. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Como é que está a situação? Eu estou vendo que a câmera deu um pulo também, muito estranho. Hoje a internet tá que tá. Não dá para entender muito bem o que está acontecendo. Ah, voltou. Voltou, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos tirar nosso conceito daqui. E voltar para a nossa pós-produção. Como eu falei para vocês, limpeza faz parte de pós-produção. Outra coisa também que acontece na pós-produção é
juntar as peças. Vocês já viram alguma foto com objetos flutuando no ar? Por exemplo, um hambúrguer onde as partes, as camadas do hambúrguer ficam flutuando no ar. Como se fosse alguém bateu na mesa e o hambúrguer voou e se separou. Umas camadas das outras se separaram e tudo fica separadinho, bonitinho. Então, todas essas coisas são fotografadas à parte. Cada uma dessas peças é fotografada à parte. Tem gente maluca que tenta fazer tudo em câmera, suspendendo tudo em fio de pesca, camada por camada, para fotografar em uma foto só. E aí depois só fazendo limpeza. Mas é muito difícil. Realmente são produções muito caras de grandes empresas como Burger King, como McDonald's, que têm orçamentos milionários para campanhas de publicidade. E produção de uma imagem dessa pode rolar dias e dias e dias. Por partes. Eu crio um fundo primeiro, aí depois eu coloco fumaça, aí depois eu crio o próprio hambúrguer, ilumino, deixo ele brilhante, cuido de cada camada, enfim, o pessoal monta tudo camada por camada, enfim. Tudo isso dá para fazer na pós-produção. Inclusive, essa é a opção que muita gente pega e opta por essa opção porque ela é mais prática, vamos dizer, no mundo real, onde não tem milhões de dólares ou reais para gastar na produção fotográfica de publicidade, o pessoal faz isso tudo na pós-produção, fotografa peça por peça e depois junta. Então, juntar as peças, isso também é a pós-produção. Tá? Aqui também, a parte do nosso tratamento de imagem, além de limpeza e juntar as peças, um negócio muito importante também é nitidez. Claro, nitidez é um conceito muito, muito complicado, tem várias coisas envolvidas lá, a lente que você usa, a resolução, a profundidade de campo, enfim, eu não vou entrar, de novo, não vou entrar em detalhes técnicos para não explodir mais ainda a cabeça de vocês. Mas a nitidez na pós-produção é um negócio bem, bem simples mesmo. Para não ficar falando sobre nada, de novo, eu vou voltar para a nossa imagem aqui de conceito e vou pegar... eu vou pegar essa imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês como na pós-produção é fácil para ampliar a nitidez. É um dos jeitos só, eu vou só colocar um dos jeitos. Claro, aqui é um exagero extremo, tá? Nunca entregaria uma imagem desse jeito, de jeito nenhum não entregaria, porque tá gritando nitidez demais, né? Mas ó, antes, depois. Antes, depois. E se a gente, por exemplo, eu tô vendo umas bordas estranhas aqui aparecendo, tudo bem. A gente cria uma máscara e aplica aqui, ó. Aplica a nossa nitidez apenas onde a gente precisa dela, que no caso aqui na bolsa, né? A gente quer nitidez na bolsa, a gente quer nitidez um pouquinho aqui nos detalhes, de repente um pouquinho aqui na alça. Aqui, ó. Nos detalhes aqui. Se tivesse uma marca escrita, aqui também aplicaria. Então, ó, a gente vê antes, depois, antes, depois. Então, a nitidez, quando vocês olham alguma imagem online ou no catálogo ou qualquer lugar e a imagem é extremamente nítida, parece que, sei lá, não sei nem colocar em palavras, porque nitidez é algo que a gente associa com qualidade. Quando a gente vê uma imagem nítida, a gente associa automaticamente com qualidade de produto ou qualidade de imagem, né? É um negócio subconsciente que rola. E tudo isso dá para fazer muito bem na pós-produção. Claro, a imagem tem que ser boa inicial, mas ampliar a nitidez vocês sempre conseguem na pós-produção. Tanto quanto diminuir a nitidez. Vou mostrar também um caso bem prático aqui para vocês de blur. Aqui, ó. Eu quero criar uma imagem mais suave, barrada. Ó.
antes, depois, antes, depois. Tudo isso acontece na pós-produção, tá, pessoal? Vou tirar isso aqui. Voltando para nossa pós-produção, tá? Então, mais uma vez, limpeza, juntar as peças, nitidez e também mais uma coisa bem legal aqui. Cadê meu lápis? Mais uma coisa bem legal aqui é cores. O que eu quero dizer quando eu falo cores? É a tonalidade da imagem. Literalmente, tem uma terminologia específica para isso, chama color grading. É criação de tonalidade escolhida por você na foto, né? Você consegue ajustar a tonalidade global da imagem. E esse negócio de cores, inclusive, ele é super, super poderoso. Para explicar isso, eu acho que vale a pena voltar de novo para nosso exemplo aqui. E eu vou colocar essa imagem aqui para variar, para mostrar para vocês. Por exemplo, vou fazer assim. Percebem que eu mudo agora a cor da peça e a cor do fundo? E a emoção que vocês têm olhando essa imagem também acaba mudando. Eu, por exemplo, claramente sinto a mudança de emoção quando eu vou para os tons mais gelados, para o azul. O que a gente imagina quando vê uma tonalidade mais fria, mais gelada? Que é uma imagem noturna, né? Que é frio, literalmente associado com frio de noite, né? Escuro, frio, pode ser até assustador, dependendo da sua cultura, né? E quando a gente vai para o outro lado, a imagem quente, por mais que ela é escura, ela é associada com calor, com um aconchego, com uma emoção positiva, com, sei lá, um carinho. E não é por acaso que nessa foto o fundo é marrom. Não é por acaso, porque essa roupa aqui é muito aconchegante, ela esquenta muito, o tecido é muito quente. Então, para transmitir essa sensação de calor humano, de calor, literalmente um carinho que a peça vai fazer em você, foi escolhido essa cor para colocar no fundo, né? E a própria peça também tem essa cor, mas nem toda é. É só um exemplo prático para vocês perceberem como a cor e a tonalidade da imagem influencia a emoção que vocês vão ter, tá? Vamos lá. Nossa pós-produção. Cores. E, claro, várias outras coisas que a gente pode colocar aqui na pós-produção. Eu não vou nem tentar mencionar mais, porque o universo de pós-produção, de edição de imagens é infinito. Tem diversidade absurda de manipulações que a gente pode fazer na pós-produção. Inclusive, o mundo está meio que caminhando para o caminho de fazer mais na pós-produção do que na própria produção fotográfica, justamente por custo, porque a produção decente fotográfica custa muito caro, estúdio, tudo isso, fazer tudo em câmera é muito complicado e exige uns profissionais bem qualificados, enfim. E quando se trata de um e-commerce onde tem um departamento de fotografia, né, ou você mesmo sendo empresário, você que fotografa as suas próprias peças, o que acontece? Que você não vai fazer nada disso, você vai fazer o mínimo necessário no começo, né? Depois você vai ampliando a estrutura. Mas o que você pode fazer na pós-produção é praticamente sem limites, ilimitado. Você pode fazer muita coisa sim. E aí tem o segundo aspecto super legal da pós-produção, é a finalização. É como a gente prepara a nossa imagem, tá? E parece uma besteira, mas, gente, finalização é um negócio super crítico, super importante. O que eu incluiria nessa fase aí de finalização? Finalização, primeiro aspecto, é o tamanho da foto. Tamanho da foto
digo resolução, né? Resolução. A resolução da foto é muito importante porque vocês vão colocar isso online. Lembram que a imagem ela vai para o site. Ela não pode estar gigantesca no tamanho original que saiu da câmera. Isso não faz sentido nenhum. Vai carregar toda a eternidade. O cliente vai desistir de fazer a compra até a imagem se carregar. Então, o tamanho que vocês vão definir de acordo com a especificação da plataforma que vocês usam, o tamanho vai ser feito na fase de pós-produção, né? Na fase de finalização. Outro aspecto é o formato. O que é formato? Formato é o fim, para onde vai essa imagem. A plataforma sempre tem um certo padrão, uma formatação correta que funciona, que aproveita melhor o espaço da página. Pode ser o que assim, mais comum que a gente pode enxergar hoje em dia. Abre Instagram e dá uma olhada o formato nativo do Instagram. A imagem quadrada, né? A imagem que tem a relação assim, ó. Ela é quadrada. Pode ser vertical, onde a imagem é mais esticada para cima, como era o exemplo daquelas todas as imagens que eu mostrei para vocês, tá? E também pode ser horizontal, que é o caso do vídeo no YouTube que vocês estão vendo agora. O vídeo no YouTube é horizontal. Então vocês precisam saber, tipo, eu vou usar no Mercado Livre ou eu vou usar no Amazon. Como é que funciona a plataforma? Ele lidar melhor com imagens verticais, quadradas ou horizontais. Isso é muito importante, inclusive na hora de criar um conceito. Vocês podem fotografar com uma certa folga, mas é bom já incluir isso logo no início, para vocês não queimarem, não perderem uma parte da imagem, porque horizontal não encaixa no plataforma que vocês colocam, né? Vocês têm todas as imagens produzidas na horizontal. Mas enfim, tudo isso acontece na pós-produção, na fase de finalização, tá? E também outro aspecto técnico super crítico é a compressão. Gente, isso aqui, claro, todos esses três são importantes, mas a compressão é algo muito crítico mesmo, porque a compressão que é responsável por velocidade de carga da imagem quando vocês abrem a sua página de apresentação do produto ou anúncio ou qualquer outra coisa. Hoje em dia, nós praticamente somos acostumados estamos acostumados com velocidade rápida de coisas, né? Que carrega rápido, que abre rápido. E a compressão mal feita, mal finalizada, sem noção, né? Sem pesquisa, sem compreensão do processo, ela acaba ferrando o processo todo de venda online. Por quê? A pessoa não tem paciência mais, a pessoa não tem paciência para ficar esperando o negócio carregar. Ela quer ver a próxima imagem, ela vai pular, a imagem não abre, fica rodeando um negocinho lá de carga, tá carregando, não abre, só porque a compressão não foi feita de forma decente. A imagem tem tamanho grande. O tamanho, eu digo o tamanho de JPEG, né, da imagem mesmo. A compressão não foi o suficiente para reduzir o tamanho físico da imagem. Diria o peso, né? Não se aplica isso. Essa terminologia não se aplica para o digital porque não tem peso, né? Mas seria esse paralelo aí. Que compressão ela é responsável por velocidade de carregamento da imagem de vocês, que vai criar uma impressão e vai ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra, certo? E praticamente essas são as fases que a gente tem aqui, ó, definidas do nosso padrão. Depois de tanto tempo explicando o que é padrão, eu acho que vale muito a pena agora pular para a parte prática, né? Mostrar para vocês na prática como o padrão ele funciona. Sim, vocês vão sentir isso, claramente vão sentir. Eu preparei esses 3 exemplos para vocês e tentam sentirem alguma coisa. Focar na sensação mesmo quando vocês olham as fotos. E vamos lá agora para os nossos exemplos. Lembrando de tudo que eu falei para vocês hoje. Nosso primeiro exemplo aqui de anéis, né?
claramente a gente tem um conceito aqui. A gente tem um conceito criado de sombras, de sensação de luz de janela, né, entrando, e isso cria uma certa identidade visual, tá? Agora a gente tira essa imagem e coloca outra imagem. Vocês percebem uma semelhança? Vocês percebem alguma coisa em comum? A primeira imagem com a segunda imagem? É um conceito muito parecido. A gente tem sombras também, a peça está na superfície branca, na mesa branca, no papel branco, tem sombra definida da nossa imagem aqui. Aqui, né? Aqui a gente também enxerga as sombras. E claramente o conceito é o mesmo, né? E essa imagem aqui? Vocês percebem que o clima é o mesmo? As peças mudam. Agora, o jeito que a pessoa apresenta essa peça, seja qual for o lugar, no anúncio, no site, é o mesmo. Aqui a gente tem o mesmo conceito aplicado em 3 imagens. Tá? Vamos lá para a próxima peça. Olhem só, bem curioso agora. Vamos complicar um pouquinho mais. O conceito que eu expliquei aqui para vocês, nessa imagem, era humanização da peça, humanização da bolsa. A gente tem uma mão de mulher segurando, ou seja, ajuda você a imaginar como você seguraria essa bolsa, como ficaria com a sua roupa, com a sua mão, né? Agora olha essa imagem aqui. A imagem é bem diferente, certo? Mas se vocês olharem com calma, vocês percebem que a humanização é a mesma? Tem uma mão, no caso da primeira, segurando, e tem 2 mãos também segurando de outra forma, com outro fundo, outra tonalidade, outra vibe. O conceito é o mesmo. É uma certa humanização da peça, né? Olha só. Vocês percebem que o conceito é o mesmo aqui? Eu não sou louco, não? Tem um certo conceito embutido aqui. E agora a gente vai para o terceiro exemplo. Olhem só que diferença com essa imagem aqui. Mas, de novo, o conceito continuou o mesmo. A gente tem uma certa humanização da peça da bolsa. Porque a gente vê que tem ser humano, tem uma mulher segurando essa bolsa. Isso ajuda a humanizar, você sentir como é essa peça na vida real, de alguém segurar, de alguém usar, né? O conceito aqui é o mesmo. E essas fotos que eu peguei para vocês não são da mesma marca, tá? Eu só selecionei uns conceitos parecidos só para mostrar para vocês que realmente não precisa ser tipo de uma marca, de uma linha mesmo. Pode ser peças totalmente diferentes, tonalidades totalmente diferentes, fundos, comunicação de cores totalmente diferentes, mas o conceito embutido é o mesmo. E por que isso é importante? Vou falar agora, depois de mostrar o terceiro exemplo para vocês. A gente vai fazer a nossa conclusão. Eu só quero que vocês prestem atenção e tentam sentir de fato o que acontece quando vocês enxergam essas fotos tão diferentes, porém similares, né? Essa foto vocês já viram, né? A gente tem um certo clima, uma certa vibe acontecendo aqui nessa imagem. E agora a gente pula para a segunda. Olhem só. O fundo continuou o mesmo, né? Marrom, terracota e peça mudou de tonalidade, mudou de posição, mas o clima é o mesmo, a vibe é a mesma, o negócio tem mesma emoção, né? E olhem só agora essa terceira peça. Mesma coisa. Mudou a cor, mudou o estilo, mas vocês olham essa imagem e ela claramente é similar a essas duas. Por mais que a posição pode estar diferente, vocês podem ver, né, que essa peça está virada para a direita e outra peça está virada para a esquerda. Tudo bem, não faz mal, não tem problema nenhum, né? A percepção vai ser a única.
E agora a gente vai para a nossa conclusão. Depois de vocês já acompanharem um exemplo prático de como é, a gente pode já concluir. Porque a padronização, já expliquei o conceito de padrão, de padronização, e eu espero que nessas alturas já está bem claro o que é, porque chama desse jeito, né? O que a padronização faz? Por que ela é tão importante assim e por que nem uma pessoa que busca performance, que fotografa as próprias peças, que não simplesmente reutiliza as peças do produtor da coisa que ela vende, né? Ou faz com celular de qualquer forma, sem pensar muito em processo, né? Porque é muito importante padronizar as suas imagens, criar uma identidade visual única, um conceito único. Porque, primeiramente, a padronização, eu diria que esse é um negócio bem poderoso. Vou colocar aqui para vocês. As fotos padronizadas, quando a pessoa entra, vê uma peça, outra peça, terceira peça e percebe que tem um certo padrão visual, essas fotos, elas começam a gerar confiança. Confiança de que essa empresa é séria, que essa empresa capricha, que ela pensou, que ela colocou alguma ideia, algum conceito por trás das fotos que ela produz, tem um conceito. E esse capricho pode ser uma besteira, pode ser, para que caprichar? Esse capricho todo mundo percebe. Você não precisa ser especialista de foto, você não precisa ser fotógrafo profissional, você não precisa ser designer. Todo comprador, todo ser humano, aliás, reconhece e entende o capricho, a atenção aos detalhes. É um negócio universal para todo ser humano do mundo todo, né? Então, esse negócio de padronização gera sim confiança. A pessoa começa automaticamente a confiar em você como empresário, confiar em sua marca, confiar em sua loja, seja qual for o lugar que ela encontrou essas fotos dos seus produtos, tá? E eu digo mais ainda, confiança e segurança. Eu sempre uso essas duas palavras em conjunto, porque são peças paralelas, né? Do mesmo mecanismo. Confiança e segurança são fatores extremamente importantes, porque quando a pessoa sente segurança, ela entrou no seu anúncio, ela clicou, ela gostou da foto, ela entrou no anúncio, entrou no site, entrou na plataforma, viu as fotos, viu outras peças da sua loja, ela sentiu segura para comprar, ela vê que você é um profissional sério, que você tem uma diversidade de produtos e todas as imagens são padronizadas, têm uma mesma identidade visual, o mesmo conceito por trás, por mais que cor pode mudar, a peça pode mudar, porém o conceito continua o mesmo. Isso gera segurança para a pessoa comprar, finalizar a compra. Vocês, com certeza, dá para perceber que é uma escala, que é uma escadinha que o nosso querido cliente precisa escalar, né? Aqui é um ponto que a gente quer levar o nosso cliente. A gente quer que o nosso cliente finalize a compra, que ele não só vê como o nosso produto é legal, reconhece, salva a página, salva a referência, coloca no carrinho, mas abandona. Não, a gente quer que ele entra lá, coloca no carrinho, finaliza a compra, emite boleto ou paga com cartão de crédito e pronto, e fica feliz com o serviço seu que você tem chance agora de aplicar, né? Atender pessoalmente, já mandar encomenda, embalagem especial, todas essas coisas aí. Então, essas coisas de confiança e segurança são fatores super importantes. Não dá para negar que se você tem isso aqui nessa carta na sua mão, você tem jogo muito mais poderoso. Porém, tem o segundo aspecto, que as fotos padronizadas também influenciam, criam, aliás. Esse aspecto nada mais é do que reconhecimento da sua marca. Da sua marca ou da sua loja.
ou dos seus produtos. Ou dos seus produtos. Pessoal, complicado demais esse negócio, porque vocês conseguem entender por que reconhecimento aparece quando você tem uma padronização das suas imagens? O reconhecimento, na verdade, o que acontece é a gente, quando vê o seu cliente, o comprador potencial, quando ele entra na página e ele vê umas imagens padronizadas, conceituais, tem um conceito diferenciado, alguma coisa interessante que ele não viu antes, e ele vê uma peça depois da outra com esse conceito aplicado, ele vai automaticamente lembrar desse conceito aí. Ele vai lembrar desse formato de apresentação que vocês criaram. E o que vai acontecer daqui para frente, mesmo se ele não comprar essa peça, vamos imaginar que ele estava fazendo uma pesquisa superficial só para saber quanto custa, que marcas tem, enfim, e ele entrou, ao longo dessa pesquisa, entrou no site de vocês, ele viu as peças que vocês vendem, né? Todos esses negócios ele viu, ele simplesmente, próxima vez quando for comprar, quando ele enxergar uma foto dessa, de qualquer outra peça, ele vai saber exatamente de quem é essa peça, de que loja, de que marca. Porque o conceito vai virar a sua marca para o seu cliente potencial. Isso aqui que eu estou dizendo, isso aqui é magia negra, gente. Vocês imaginam o quanto a Coca-Cola, por exemplo, ganha para divulgar a sua marca, para pular na frente das pessoas na tela, né? Seja qual for o lugar, na internet, na televisão, né? Em qualquer lugar, nos banners externos, enfim, ela paga muito dinheiro para aparecer, porque ela quer que a marca dela seja reconhecida. Então, quando vocês fazem a padronização das suas imagens, quando vocês criam um conceito padronizado e aplicam em todas as peças que vocês vendem de uma ou outra forma, vocês acabam criando esse reconhecimento da marca de vocês. A pessoa viu uma peça ou outra, quando ela bate o olho de novo em qualquer outro lugar nas fotos de vocês, ela vai exatamente saber: nossa, ai, que legal, eu conheço essa loja. Pode ser que ela comprou já de vocês, ela gostou o serviço, gostou da peça. Nossa, que legal, deixa eu ver a peça nova dessa loja. Ela vai saber exatamente de quem é essa imagem, de quem é esse anúncio. E isso economiza dinheiro pra caramba na divulgação da marca de vocês. É só fazendo o conceito que já você vai divulgar a sua marca. A pessoa vai automaticamente reconhecer a sua marca e os seus produtos, né, nos anúncios que ela vai ver na frente dela, tá? É por isso que eu falo, é a magia negra. Esse negócio pouca gente entende, mas tem poder imenso, inclusive economiza dinheiro na divulgação da marca de vocês, né? E o terceiro aspecto também super, super importante, super poderoso, é a nossa fidelização. Gente, eu não preciso, talvez, nem preciso explicar muito por que fidelização é tão importante assim. Porque, como isso acontece? Como esse passo aqui acontece na vida real? A pessoa, imagina o cenário, a pessoa entrou no site, ela procurou pela peça, ouviu o anúncio, entrou no site, no anúncio ela viu outras peças lá, todas as fotos são padronizadas, todas têm mesma identidade visual, mesmo conceito por trás delas, e ela comprou alguma coisa, ela gostou da peça que ela comprou, né, do próprio produto, ela se identificou inicialmente com as imagens, com as fotos que você produziu, ela se identificou com as fotos, ela comprou, gostou do produto. Vocês acham que ela não vai ser fidelizada por causa disso? Por causa desse padrão todo que vocês criaram, que é um conjunto de fotos, atendimento, preço bom, descritivo bom, tudo isso acaba fidelizando, é um conjunto de aspectos, né? Tudo isso acaba fidelizando o cliente de vocês. E a fidelização é uma ferramenta super vantajosa e super poderosa porque, mais uma vez, ela diretamente influencia o quanto dinheiro vocês precisam investir para a pessoa voltar à sua loja e comprar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, a fidelização
ela é super, super vantajosa diretamente no seu bolso. Você quer que o seu cliente goste de você, identifica com suas fotos, com os produtos, e ela volta mais e mais e mais para continuar comprando de você, tá? Então, esses são 3 aspectos que eu consigo destilar para vocês. Esses são 3 aspectos que são consequências de padronização das suas imagens. Eu sei, pessoal, eu sei que é complicado criar conceito, dá trabalho, a cabeça dói, é muito difícil vocês planejarem tudo, programarem os ensaios fotográficos e tal. Só que aí eu faço uma perguntinha simples para vocês. Pessoal, abrir empresa de qualquer tipo é fácil? Fazer a empresa dar lucro é fácil? Eu acredito que a resposta não é não. E esse passo aí de criação de conceito, de padronização das imagens de vocês, ele não é fácil, porém ele é muito, muito lucrativo ao longo prazo. Quando vocês vendem, quando vocês criam uma base de clientes fiéis, vocês vão perceber que isso começa a crescer como bola de neve e o custo de produção acaba diluindo e vocês formam o seu departamento fotográfico e nem lembram mais desse custo. Aliás, ampliam ainda mais a estrutura porque isso gera vendas. De fato, isso gera vendas. Então, esses 3 aspectos realmente economizam dinheiro e ainda ganham dinheiro mais para vocês, né? Fazem a roda girar das vendas das lojas de vocês. Isso aí, pessoal. Eu imagino que não foi nada de óbvio desde o início, né, que a gente pegou aqui. A gente pegou aqui o nosso tema, a padronização das fotos é necessária. Essa pergunta inicial eu posso responder agora em uma simples palavra para vocês. Aqui, ó. Vou escrever até em vermelho. Sim, a padronização de fotos é super vantajosa, ganha mais dinheiro para você, economiza mais tempo e esforço a longo prazo quando você tem um conceito criado e é extremamente lucrativo. Então, é necessário sim. Se você busca performance, se você busca vender mais, melhorar sempre as suas vendas, a performance da sua empresa, vale a pena sim, faça isso e seja feliz. Realmente vai dar muito certo e eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Tá, pessoal? A conclusão da nossa live de hoje é essa. Sim, é necessário. Tá? E agora eu vou dar uma olhada se alguém perguntou alguma coisa. Eu espero que a internet permitiu pelo menos acompanhar um pouquinho o conteúdo, né? Se tiver alguma dúvida também, agora é hora para escrever, pessoal. Eu vou dar uma olhada se alguém escreveu alguma coisa. E de repente, se for internet, se continuar desse jeito à noite, eu vou pensar em mudar um horário, vai que melhora, sei lá. Pode ser que é a única vez, é a primeira vez que isso aconteceu, então não sei se foi um horário ou algum outro fator que não depende da gente, né? Pode ser que no central aconteceu alguma coisa, no switch lá fora, enfim. Pessoal, como o Alessandro falou que a explicação é fundamental para aprendizado. E eu espero que esse conceito tão obscuro, esse conceito tão oposto de óbvio, ficou claro, um pouquinho mais claro para vocês e vocês conseguem pegar os produtos de vocês e logo em seguida já começar a criar um conceito, um primeiro conceito simples, não precisa ser um negócio muito elaborado, um monte de acessório, alguma coisa que custa muito caro para vocês produzirem. Criam um conceito simples, brincam com sombra, brincam com luz, brincam com outros acessórios fora do frame, criando essas sombras, essas relações de luz à sombra, né? Brincam com fundo, algo que é mais acessível, vocês colocarem outro tipo de fundo, né? Vou colocar aqui, vou trocar de
câmera para ficar na tela inteira, tá? Então vocês podem brincar com tudo isso, isso não custa caro e vale a pena, porque vocês vão engatar esse processo de padronização. E quando vocês chegarem num padrão que funciona, vocês vão começar a receber feedback bom dos seus clientes, elogiando as fotos, falando, nossa, que legal, adorei o conceito. Quando o pessoal vai falar que é ótima ideia ou conceito bom, saibam que vocês estão no caminho certo, que vocês estão andando pelo caminho correto, que vai levar vocês à prosperidade, que vai levar o negócio de vocês à prosperidade, tá, pessoal? Bom, eu vejo que o pessoal não escreveu pergunta nenhuma hoje. Então, para não ficar puxando muito, não ficar enchendo a linguiça, pessoal, vou encerrar a nossa live de hoje. Muito obrigado à presença de todos vocês. Mais uma vez, eu faço isso para vocês e me dedico 100% também para o conhecimento de vocês e para os resultados práticos de vocês nas vendas online, tá? E a gente se vê na semana que vem com outro tema, com a nossa nova live épica, que vai ser a live número 7. Lembram que essa live vai ser disponível por um tempo limitado ainda no meu canal. Dá para assistir mais uma vez, de repente não deu para acompanhar até o final, tá? E vocês têm essa chance até a semana que vem. Beleza, pessoal? Muito obrigado, abração e a gente se vê na semana que vem. Пока!